Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2018. Terminou para quem tem, nós em São Paulo tínhamos, o horário de verão terminou no último domingo, né? Sábado à meia-noite. Então deu pra gente, eu pelo menos tentei ficar uma hora a mais na cama, a hora que eu tinha perdido quando começou o horário de verão. Acordei na mesma hora, mas aí eu olhei o relógio e falei, falta uma hora. Virei para o outro lado e continuei dormindo. Bem, hoje é segunda-feira, feriado nos Estados Unidos. Se eu não me engano é o President's Day, o dia do presidente. E lá eles levam a sério isso, como o presidente tem que levar a sério o país. Quer dizer, o senhor Donald Trump cria caso adoidado, mas o país segue as suas linhas mais ou menos normais. Então é feriado nos Estados Unidos, portanto, não temos dados, não funciona a Bolsa de Chicago, CBOT, ou para quem gosta de falar inglês, CBOT, e não temos Bolsa de Nova York. O que isso significa para o Brasil? Para o Brasil significa que fica sem referência, porque em Nova York é onde se forma o preço do café futuro, entre outros produtos, evidente. O café e o açúcar e suco de laranja, que dizem respeito diretamente ao Brasil. Três produtos que o Brasil é o maior produtor mundial: café, açúcar e suco de laranja. Você vê, são os três. O Brasil é o maior produtor desses três produtos e o preço é feito lá em Nova York. Não me pergunte por quê. Quem pode, pode, quem não pode se sacode. E Chicago, soja, milho. Mais soja do que milho. O preço da soja no Brasil, no Porto de Paranaguá, por exemplo, se você ainda não me ouviu falar isso, ele é o preço de Chicago, se bem que Chicago é em bushel, não é em saca, né? Bushel é 27 quilos e 410, acho que de soja, quase meia saca. Então, por exemplo, se lá está $10, é sinal que a saca está uns 20 e pouco lá em Chicago. O preço feito em Paranaguá costuma ser a seguinte equação: é o preço de Chicago menos o frete, documentação, transporte, etc, etc, etc. Então, é Chicago menos os custos. Esse costuma ser o preço da soja no Porto de Paranaguá, do mais importante para a soja, pelo menos. Bem, é preciso, eu vou aproveitar hoje aqui, fazer uma pequena análise macro da economia, interna e externa, para você se situar, você que está no agronegócio. Agora, já tem gente colhendo soja, já tem gente que está até avançada na colheita, quem planta soja precoce, né? E outros produtos também. Então, o que está acontecendo, se você quiser olhar de uma maneira global para a questão dos preços? A questão dos preços, basicamente, tem um tópico que é importante. Os estoques mundiais de soja, de milho, de algodão, se eu não me engano, eles estão altos, eles estão melhores do que há 2, 3 anos, certo? Isso o que faz? Dá uma ligeira estabilidade ao mercado. Então, os preços não ficam naquela... Qualquer espirro, o preço sobe ou desce, fica mais ou menos estável. E essa, provavelmente, será atuada para os produtores brasileiros na safra que agora começa a ser colhida, a safra de verão, que é a safra 17 e 18, né? Foi plantado em 2017 e colhida agora a partir de janeiro de 2018. Esta deverá ser atuada, que é evidente, eu não posso afirmar porque eu não tenho bola de cristal. Pode acontecer alguma coisa, pode ter guerra, pode ter explosão do preço do petróleo, pode ter um monte de coisa. Mas com estoques mais razoáveis de soja, de milho, trigo, algodão,
enfim, açúcar, etc, etc, deve haver uma certa estabilidade nos preços. Então, não fique, claro, o produtor brasileiro, especialmente, ele está melhor capitalizado que algum tempo atrás. Ele pegou duas safras que vendeu bem, dois, três anos de boa safra. Esse ano, a safra de soja, pelo que eu tenho lido e conversado, ela vai surpreender, porque mesmo tendo problemas aqui ou ali, em alguns locais a produtividade foi maior do que esperada. Então, uma coisa equilibra a outra. Portanto, de uma maneira macroeconômica, não se espera, os analistas, eu me incluo, não esperam grandes oscilações nos preços. No caso da soja especificamente, a demanda continua muito forte. E quando fala demanda, é China? Não é, mas não é só a China. Os chineses, evidentemente, como é um país com uma população enorme, estão comendo mais, precisam de soja, e vão comprar, comprar, comprar. É o que eles têm feito. Então, também não espero, especialmente no caso da soja, uma queda muito significativa no preço. A safra brasileira vai ser, pelo que apontam todas as estimativas, mais uma vez uma safra cheia. Portanto, o produtor vai ter que ser paciente. Paciente e ter nervos de aço, né? Como se diz por aí. Porque esse mundo de commodity é assim mesmo. Isso no mercado externo. Mercado interno. O que está acontecendo? Positivo também. Hoje eu não tenho. Segunda-feira, né? Não vou dar notícia negativa. Só se tiver alguma, mas não tem. Mercado interno. O que está acontecendo? Isso interfere nos principais alimentos que nós consumimos. A inflação, acho que há muito tempo que não está tão baixa no Brasil. Vocês sabem que a inflação prejudica uma única categoria. Nós, os assalariados, né? Só quem perde com inflação é quem ganha salário. Quem tem muito dinheiro faz diferença. Quem não tem, quem recebe salário, faz muita diferença. Então a inflação está baixa. Positivo. Por que é positivo? Taxa de juros baixíssima, acho que é a mais baixa há décadas. Então essas duas, a combinação de inflação baixa e taxa de juros baixa, representa o quê? Com a inflação baixa, o nosso poder de compra aumenta. O que quer dizer isso? A gente pode comprar mais comida. Fala aí para a patroa, Dona Maria, pode comprar contra filé, pode comprar mais picanha. Por quê? Porque o dinheiro com a inflação baixa rende mais para quem depende da massa salarial do Brasil. Come mais frango, come mais carne de suíno e por aí vai. Isso aí faz o quê? Consumo interno de farelo, de soja, de milho, carne de boi, carne de frango, enfim, carne de suíno, aumenta. Isso é bom para você que é produtor, porque aumenta o consumo, os preços não deverão ter grandes saltos, né? Porque vai ter produto, o Brasil deve produzir aí, o último número que eu li está falando já em 111 milhões de toneladas de soja, mas o consumo também deverá ser grande, deverá voltar ao normal. E isso serve para as proteínas animais, serve também até para o consumo de cozinha, de óleo de soja, aumenta. Enfim, é um ciclo positivo, não tem o negativo, não, o ciclo negativo. Esse é o positivo. Então, eu vou chamar um intervalo já, mas neste momento, para você que está ligado de alguma maneira ao agronegócio, tanto o mercado internacional, tanto a conjuntura econômica internacional como interna, são favoráveis ao funcionamento normal do agronegócio e não apenas disso. Nas cidades também as coisas melhoram. Vamos ao intervalo, depois começo a dar uns numerozinhos aí para vocês verem o que está acontecendo na economia brasileira. Até já! Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro
Eu falo aqui do estúdio da B3, não sei se eu falei isso no início do programa, Brasil Bolsa Balcão. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2018. Estamos em plena colheita da safra de verão, safra 17 e 18. No primeiro bloco vocês tiveram uma pequena análise macroeconômica do mundo em relação aos negócios e dentro do Brasil também. Eu às vezes me divirto com telespectadores, porque tem alguns que mandam questões, Hash, o que quer dizer swap, o que quer dizer contrato de opção, querem saber como é que funciona o mercado, né? Como é que diminui risco, como é que faz isso, faz aquilo. E alguns se preocupam com outras coisas também interessantes, eu me divirto. Como, recentemente, acho que eu até falei, comentei com vocês, alguém queria saber quantas gravatas eu tenho. Eu não sei porque eu nunca contei, mas são muitas. Acho que não chega a centena, mas são muitas mesmo. E não tem muita variação. Tem, varia o desenho, varia a cor, mas é uma coisa que eu jamais imaginei que alguém tivesse interesse em saber. São muitas. E gravata tem o seguinte, algumas você enjoa, algumas você suja, gravata não tem como lavar. Manchou, meu amigo, ou você usa manchado ou você joga fora. Lavou, fica deformado. E outra coisa que eu comento algumas coisas pessoais aqui, e as pessoas perguntam, alguém ficou intrigado porque eu disse que eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Né? O ano tem 52 semanas. Normalmente eu leio mais de 100 livros por ano. Quer dizer, leio mais de um livro por semana. Nem sempre, alguns eu demoro, outros não demoro. Mas eu estava vendo agora há pouco um e-mail, quais os livros que eu estou lendo. Não sei se eu lembro de todos, porque ao lado da minha cama fica uma pilha ali que eu vou lendo. Um dia eu leio um dia eu leio outro. É assim, conforme me dá vontade. Espera aí que está caindo o meu ponto aqui. Bom, mas aí esse rapaz perguntou quantos livros eu estou lendo. Se eu não me engano, eu estou lendo 2 em espanhol. No original, em espanhol. Um eu estou relendo, que é em espanhol, chama-se Cien Años de Soledad, 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é prêmio Nobel, colombiano, todo mundo conhece. Estou relendo. Eu li em português, agora estou lendo em espanhol. O outro livro é o último romance de uma quadrologia do Carlos Ruiz Zafón, também estou lendo em espanhol. Ele é um catalão, nasceu em Barcelona e chama-se o Labirinto de Espírito, o Labirinto dos Espíritos. Além disso, estou relendo um livro do William Faulkner, que é escritor americano. Estou lendo um dos meus escritores prediletos, que é o Joseph Conrad, Agente Secreto. E tem mais um lá, que é não sei o que, do chá, que eu comecei, mas não gostei, está lá. Satisfeito? Bom, então vamos aos números. Depois dos meus gostos pessoais, vamos aos índices da economia brasileira. Começamos com o Ibovespa. Vamos ver se está em alta ou está em queda. Ele recentemente chegou em 85 mil pontos. Hoje ele está bem, está com uma alta de 0,26%, 84.740. Existem, o Bovespa, vocês sabem, é uma cesta com as ações das principais empresas brasileiras, desde empresas de alimento, banco, varejo, enfim, as principais empresas. Existe analista econômico especialista em ações, né, que o Bovespa são ações, que acreditam e declaram e já assinaram artigos que o índice Bovespa tem chance, se os indicadores da economia dos quais eu falei no primeiro bloco, inflação, taxa de juros, etc., etc., permanecerem nesses níveis estáveis, ou seja, decentes, né, baixos, que o índice Bovespa pode subir, viu? Subir mais do que esses 84, 85 mil pontos. A ver, eu não tenho ideia se vai subir ou não, mas eu acompanho para vocês aqui todos os dias.
E a moeda norte-americana? Eu aposto que ela está caindo. Quer ver? Eu erro sempre, por isso que eu falo que eu erro sempre. Vamos ver. Olha lá. Está subindo. Eu não acerto uma. 3,23 é o valor do dólar comercial neste momento aqui na B3. A alta é de 0,31%. Bem, continuando com aquela análise que eu fiz para vocês sobre a soja, hoje não tem Chicago, não tem bolsa, tem só mercado interno aqui, alguma coisa aí que o Jonathan vai avisar e vai passar pro Sá Ferreira, pro Santiago. Mas olha, veja como está o preço em Paranaguá. Essa informação é do site AG Rural. Ah, a soja não tem nada, eu estou enrolando aqui. Eu é que tenho aqui. Paranaguá, lote, mercado de lote, segundo meu amigo Fernando Rural, R$ 75 reais a saca. Em Ponta Grossa, no mesmo estado, 72. Se você vai para o Rio Grande do Sul, e no Rio Grande, 75,50. Aí vamos centro-oeste. Rondonópolis, 64. Primavera do Leste, 62,50. Sorriso, 58. Por aí vai. Lucas do Rio Verde, 59. Campo Novo Pareci, 59,50. E por aí vai. Campo Grande, MS, R$ 60,50 é o valor que eu tenho. Rio Verde, em Goiás, R$ 64,50. Aqui em Santos, em São Paulo, também R$ 75,00, na beira do Porto, né? Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, R$ 65,50. E Palmas, no Tocantins, 61. No Maranhão, temos Balsa, R$ 60,50. Se vocês quiserem ver o comportamento da soja na semana, o CPEA faz um trabalho aí, que vocês vão ver aí no vídeo de vocês. Como é que foi o preço da soja durante a última semana. Vocês vejam lá que ela começou num nível baixo e foi subindo, terminou a semana em alta. Começou a R$ 68,24 na segunda-feira, dia 8, e no dia 16, na última sexta-feira, né, 17 sábado, 18 domingo, hoje é 19, ela fechou com mais de R$ 1 de alta, R$ 69,64. Esses são os números da soja. Eu, particularmente, conforme disse para vocês, acredito que mesmo com a safra grande no Brasil, Argentina e os estoques grandes, que esses preços continuarão mais ou menos estáveis. O mercado nunca é uma linha reta, né? Sempre tem porque a demanda continua inalterada, forte, as pessoas estão comendo mais no mundo e aqui no Brasil, devido às boas condições econômicas que, apesar dos pesares, esse governo tampão, ou como disse o ex-presidente Fernando Henrique, atravessar a pinguela, né, 2 anos, quase 2 anos de governo Temer, economicamente as coisas estão se acertando. Bom, eu ia passar para outro produto, mas é hora do intervalo, então já eu venho, eu vou falar de milho, café e alguma outra coisa. Até já. Ok, recordando para você, hoje é segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018, estamos em plena colheita da safra 17-18, falo aqui do estúdio da B3, no Centro Histórico de São Paulo. Conforme havia prometido, milho, agora vamos falar do milho. Não há muita coisa a dizer, mais ou menos o mesmo que ocorre com o mercado de soja. Alguns preços do mercado disponível, né? Paraná, Campinas, onde faz o preço do milho. Campinas, São Paulo, cadê Campinas? R$ 33,50. Não dá para chorar, né? Paranaguá, R$ 30,50. No Paraná, Dourados, R$ 24,00 a saca do milho. Tangará da Serra, 17. Rondonópolis, do Mato Grosso, 22. Lucas do Rio Verde, 16,70.
Rio Verde 25 lá em Goiás, Patos de Minas 28,50. Em lugar que compra milho, que importa, por exemplo, Chapecó 32, Concórdia, Santa Catarina, também 32. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 26. Então o milho talvez não esteja o preço que chegou no momento da crise, mas o milho continua com, que eu acredito, com cotações remuneradoras. Se a gente tiver o CPEA, para vocês verem, na semana do milho, tem BME, indicador CPEA, está lá, ó. Também, como vocês podem ver, não, só CPEA, Santiago, olha lá, mesma coisa. Subiu um pouco menos de R$ 1 na semana. Abriu a 33,35, caiu 1 centavo, aí subiu uns 10, 20 centavos, 33,53. Na quinta-feira, 33,87. Finalmente, na sexta-feira, R$ 34,02. Então vocês vejam que o tipo de análise que eu fiz para a soja vale também para o milho. Tem gente botando mais frango para comer, mais galinha para botar, enfim, isso aumentando o consumo, porque há condições de aumentar ou diminuir o número de animais em produção. Bom, e depois do milho, o boi. O boi aqui, eu dei uma lida numa pequena análise da Scott Consultoria. Eles, no final da semana, eles faziam uma análise dizendo que as escalas do boi gordo encurtaram. Tem tudo a ver, toda a relação com o que eu estou dizendo para vocês, com essa posição relativamente otimista que eu fiz desde o início desse programa, de inflação e de etc, etc. Então, vejam vocês aqui. Araçatuba, a arroba do boi, negociada a R$ 148. Goiânia, 135. Campo Grande também. Sul da Bahia, 143. Cuiabá, no Mato Grosso, 135 também. E por aí vai. As cotações estão relativamente estáveis. Eu quero ver lá no norte. Marabá, no Pará, 130. No sul de Tocantins, 126. Para completar esse número e o nosso tempo vai que vai, vamos ver se temos aí o CPEA. O CPEA também faz, não faz? Semanal do boi gordo. Depois, vamos ver o boi gordo, olha lá. O boi gordo está exatamente, não está ao contrário, mas ele começou em alta e deu uma baixadinha. Talvez por isso que tenha a escala ficado mais curta agora, que ele vai reagir durante esta semana que começa hoje, dia 19 de fevereiro. Ele abriu a semana passada a 145,10. Na quarta-feira caiu para... perdeu R$ 1,10. Na quinta ficou igual. E na sexta, que é um dia de poucos negócios, subiu um pouquinho, 25 centavos. O boi gordo tem BMF também, se tiver, vamos ver BMF, porque a BMF está operando normalmente aqui em São Paulo, não é feriado. Olha aí, para vocês. Está parecido com o preço da BMF. Fevereiro o contrato vai até o dia 28, esse ano tem 28, né? Está 143,5,35. Março está 145,25. Abril 144,80. E outubro sobe, que é o mês da entre-safra oficialmente, né? R$ 151,50. É isso que temos no mercado do boi gordo. Bom, e nosso tempo acho que está acabando já, né? 2, 1,5. Então volto aqui só para dar uma notícia rapidamente sobre o algodão. Diz aqui o Instituto, o IMEA, né? Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada,
que o plantio do algodão no Mato Grosso avançou quase 22 pontos percentuais na última semana e já atinge 93% da área prevista. O IMEA chama a atenção que teve um pequeno atraso em relação ao período anterior. Mas, na verdade, o Brasil é também um grande produtor de algodão. Não é o maior do mundo, como é café, etc, etc, mas é um grande produtor e é um player respeitado no mercado mundial. Quanto ao café, não vou dar cotações nenhuma, porque o tempo não permite. A cotação do café no mercado físico está, segundo o escritório Carvalhais, vai entre 420, o mais fraco deles, a 490. Também relativamente estável. O que se discute hoje é a safra brasileira. Se vai ser de 50, 55 ou 60 milhões de sacas. Isso, na minha opinião, não tem importância alguma. Numa outra oportunidade eu explico para vocês. Muito obrigado pela atenção. Amanhã, terça-feira, tem programa Mercado Futuro. Eu espero você e continue perguntando de quem eu ganhei o sapato, qual a cor da gravata que eu gosto mais, que eu gosto de responder. Um grande abraço, boa tarde para todos e até amanhã.